Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o seguinte, o homem solteiro não deve esperar reconhecimento dos outros. Muito pelo contrário, sempre, se possível, não espere coisíssima nenhuma, né? Mas assim, prepare-se para situações vexatórias, principalmente aqui no Brasil, né? Onde ao qual a sociedade quer saber o que tu tá falando ou fazendo, porque muitas das vezes são influenciadas por as pessoas daqui acabam sendo influenciadas por BBB, Fazenda ou programas de fofoca, né? E jogam isso para a vida real, compreende? Tá? E muitas das vezes elas querem ainda interferir na sua vida, né? Como se tu estivesse fazendo coisas erradas, né? E muitas das vezes essas pessoas que apontam o dedo para ti, no sentido de te julgar de forma depreciativa, não são exemplos, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer, realmente, no sentido assim de não esperar reconhecimento dos outros, porque muitas vezes a gente tem no nosso subconsciente uma parada de querer se validar para os outros, de querer se provar, né, para que as pessoas falem positivamente de ti, né? E hoje em dia a sociedade, né, o Brasil não está para isso, né? Por que eu tô dizendo essa questão, né? Porque muitas das vezes as pessoas vão, a sociedade irá falar mal de ti e sequer tu fica sabendo, né? Quando tu fica sabendo, tu acaba sendo, se não a última, mas uma das últimas pessoas a entenderem o que está ocorrendo, né? Então, no final das contas, a gente não pode ter expectativas sobre os outros, né? Porque se tu esperar muito dos outros, tu vai terminar ali se decepcionando, né? Quantas vezes pessoas que eram muito próximas de repente se afastaram, né? Por que isso aconteceu? Porque a pessoa ao qual enfim, o sujeito tinha uma amizade, acabou espalhando fofocas, mentiradas ao respeito da pessoa e ela disse assim, não, eu não aceito essa. Tem gente que acaba relevando a maioria dos casos, né? Tô falando na maioria dos casos, acaba, né, que a pessoa depositou, né, ali muita expectativa no outro e acabou ali tendo revés. Então é muito complicado, pessoal, porque eu tendo a acreditar que é muito mais fácil fazer inimigos do que propriamente amigos hoje em dia, porque as pessoas acabam te odiando sem motivo nenhum, né?
às vezes até mesmo fazem coisas erradas, mas enfim, a troco de nada, a troco de coisíssima nenhuma, na verdade, é, apenas para querer atrapalhar a sua vida, né? Por inveja mesmo, né? Porque foi-se o tempo onde as pessoas tinham inveja de tipo conta de questões financeiras. Hoje os outros têm inveja de tipo qualquer coisa e o Brasil já virou referência nesse sentido. Eu acredito que nenhum outro país no planeta supera o Brasil nesse sentido de inveja, né? Alguns dizem até que virou doença, né? Ah, mas enfim, a gente não precisa, a gente não tem que ter essa obrigação, né? Até porque discordâncias sempre irão ocorrer, sempre irão haver pessoas que irão te criticar e tá tudo certo. Agora, aquela pessoa que não gosta de te insistir em te desprezar, te desrespeitar, né? Quando chega nesse nível é porque realmente é, ela está dizendo muito mais sobre ela do que propriamente sobre ti, né? Não é que ela é uma pessoa somente limitada, ela é uma pessoa soberba, soberba, né? E que você precisa manter devidamente ah, um afastamento ou, logicamente, uma distância, porque, assim, são pessoas, né, vou falar agora de um modo, em um plural, são pessoas que não têm compatibilidade nenhuma com o teu estilo, né? Enfim, mas para vocês verem, a gente também não pode generalizar, dizer que todos julgar, não é porque você está sendo mal falado, mal visto por algumas pessoas que necessariamente você tenha que tratar de uma forma tenebrosa outras que não fizeram coisíssima nenhuma contra ti. É sobre isso que se trata, né? Porque hoje eu costumo até dizer, né, pessoal, que hoje as pessoas têm preguiça de pensar, né? Elas querem falar por falar e diga por isso mesmo. E logicamente, né, que dependendo do que tu fala na internet, né, hoje em dia o mundo está conectado, né? Tem pessoas que se rasgam, né? Então, pessoal, novamente, né? Eu costumo dizer, né, que a gente tem hoje uma sociedade que o tempo todo quer te pôr em uma caixa, né? Mas isso reflete quem são essas pessoas, que elas são limitadas, né? Eu costumo dizer assim que quanto mais rótulos, mais limitações, porque novamente, né, eu tendo a crer que não há limite para nossos pensamentos, interpretações, ou até mesmo imaginações, por que não, não é mesmo? Né? Então, então essas situações assim que acontecem, né? O ponto é o seguinte, pessoal, que a gente não pode levar em consideração opiniões, entre aspas, controvérsias
de pessoas, advinda de pessoas que não pagam suas contas, né? Tem gente que vai te julgar, vai achar que os seus desafios e lutas não tem importância, não tem tanta importância assim, né? Então, pessoal, pessoas assim uma sociedade medíocre dessa que ah, traz irrelevância para que interpreta a sua vida como se fosse irrelevante, cara, você não pode levar em consideração jamais o que uma sociedade dessa propaga. Que, convenhamos, uma sociedade que propaga isso é medíocre, né? Muitas das vezes a gente se depara com uma sociedade hipócrita aqui no Brasil. Muitas das vezes não. Já é uma realidade. Isso já é uma realidade, né? É por isso que eu volto a dizer, né? A gente não pode esperar reconhecimento dessa sociedade, porque muitas das vezes essas pessoas que compõem essa mesma sociedade, essas mesmas pessoas que apontam o dedo para ti, não são exemplo nenhum, né? Para ser seguido, enfim, vocês entenderam, eu estou falando de uma maneira ampla, compreende? E logicamente que hoje em dia a gente está em tempos líquidos, né? Onde as relações são rasas, né? Não só estou dizendo, né, em sentido de relacionamento, estou falando de uma maneira mais abrangente, compreende? Né? Então, hoje em dia, pessoal, as pessoas não medem esforços para te julgarem, te desprezarem por qualquer coisa, né? E a gente tem que estar preparado até mesmo para esperar situações assim vexatórias, né? Situações assim que tu não desejaria, né? Que são indesejáveis, né? Por ocasiões externas, né? Por isso que eu valorizo muito a gente trabalhar no nosso subconsciente, tá? Subconsciente em questões que são internas, né? Tipo caráter, conhecimento, princípios, valores e etc, né? Porque é lógico, né, pessoal, que particularmente eu valorizo questões inegociáveis aos quais estão cada vez mais sendo negligenciadas por essa sociedade atual, né? Mas de qualquer forma, pessoal, críticas, julgamentos sempre irão ocorrer. Agora, a gente tem que saber agir corretamente e não levar em consideração o que essa sociedade medíocre que temos aqui no Brasil, né, hipócrita, a gente não pode levar que essa sociedade medíocre diz ou faz em consideração, né? Porque enfim, a gente que é capaz de qualquer coisa, né? Mas enfim, pessoal, jamais a gente precisa reconhecer, na verdade, o nosso valor, entender que se até Deus não agradou todo mundo, quem somos nós, compreende?
é sobre isso que se trata, né? Porque hoje em dia a gente sabe, né, que muitas das vezes a gente se depara com relacionamentos desequilibrados, né? O âmbito de relacionamento em situações desequilibradas, né? Mas isso é fruto dessa modernidade ao qual não compactuo, né? Então, pessoal, é sobre isso que se trata. Eu acredito que eu trouxe aqui os principais pontos quanto a isso. É lógico, né, pessoal? É lógico que sempre o destino, pessoal, o nosso destino é imprevisível, né? Tem situações, tem circunstâncias que acontecem conosco que estão fora do nosso controle, né? Mas a gente tem que focar no seguinte, no que a gente pode, quem sabe ali alterar. A gente tem que focar no que está sob o nosso alcance, né? O que os outros fazem, esquece. É melhor deixar para lá, né? Foque naquilo que te interessa, né? Porque são raras as pessoas que realmente irão acrescentar, somar, né? O que mais tem hoje em dia são elementos que não agregam, né? É preciso peneirar, é preciso separar o joio do trigo no final das contas. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.